Abra sua Bíblia ou acesse o texto bíblico no seu celular. O texto está em Gênesis capítulo 12. Não adianta procurar Gênesis no Novo Testamento, não vai achar, porque ele é o primeiro livro da Bíblia, portanto, o primeiro livro do Antigo Testamento, do Velho Testamento. Gênesis capítulo 12 é a nossa série sobre Abraão. Hoje é o terceiro, né? Hoje é o terceiro de 23 meditações que nós gostaríamos de trazer a reflexão dos irmãos daqui até para o fim do ano. Convido então a congregação a se levantar, abrindo Gênesis, capítulo 12, a partir do versículo 10. Havia fome naquela terra, terra de Canaã. Por isso Abraão desceu para o Egito, para viver ali por algum tempo, pois a fome na terra era grande. Quando ele estava prestes a entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que és mulher de beleza atraente. Fez um elogio aqui para a mulher, né? Bem sei que és mulher de beleza atraente. E acontecerá que quando os egípcios te virem, dirão: esta é mulher dele. Então me matarão, mas te deixarão viva. Dize que és minha irmã, para que tudo me corra bem por tua causa e a minha vida seja preservada por amor a ti. E aconteceu que quando Abraão entrou no Egito, os egípcios viram que a mulher dele era de beleza atraente. E os príncipes do faraó a viram e elogiaram-na diante dele. E a mulher foi levada para o palácio do faraó. E por causa dela, ele tratou bem Abrão e lhe deu ovelhas, bois e jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. O Senhor, porém, feriu o faraó e o seu palácio com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então o faraó chamou Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste, é minha irmã? Por isso tomei-a para ser minha mulher. Agora, aí está a tua mulher, pode tomá-la e partir. Então o faraó deu ordens aos seus guardas a respeito dele, os quais o mandaram embora, junto com sua mulher e com tudo o que possuía. Deus eterno, diante de nossos ouvidos, diante dos nossos olhos, a tua palavra, a qual pedimos coloques nesta hora em nosso coração. Ajuda-nos a entender o texto lido, ajuda-nos a compreender a mensagem que queres nos comunicar daqui e que possamos, compreendida e assimilada a mensagem, praticá-la. Em nome de Jesus. Amém. Queira sentar-se. Que espécie de livro é a Bíblia? Às vezes dá vontade de dizer, não entendo a Bíblia. Como é que pode um livro registrar os defeitos dos seus heróis? Como, por exemplo, registrar que Noé se embebedou? Como é que pode dizer que Abraão mentiu, como acabamos de ouvir? Como é que pode dizer que Jacó enganou o pai? Que Davi adulterou e cometeu depois um assassinato? Que Salomão escreveu uma coisa e viveu outra? Como é que pode a Bíblia dizer que Jonas, profeta de Deus, fugiu de Deus? Como é que pode João Batista duvidar que Jesus era o Messias? Como é que pode Pedro negar a Jesus 3 vezes de uma forma tão grosseira como ele fez? É como alguém já escreveu, não existem super-homens no Antigo Testamento, e podemos ampliar dizendo, não existem super-homens em toda a Bíblia, somente homens débeis e fracos, como você, como eu.
E a pergunta é, por que a Bíblia faz isso? Um autor chamado F.B. Meyer até diz que isso é um elogio para a Bíblia. É um elogio porque mostra que a Bíblia não foi escrita com um propósito tendencioso de só escolher os fatos bons da vida das pessoas, dos seus heróis, e relacioná-los. Não. Ela é um livro sincero. E se você pisou na bola, você é herói da Bíblia, a Bíblia registrou. Então ela tem isso aparentemente contra si, o que na verdade acaba sendo uma vantagem. Mostra, como conclui F.B. Meyer, acaba sendo um testemunho de que a Bíblia é realmente um livro extraordinário, é a palavra de Deus. E a pergunta é, por que a Bíblia escreveu? Por que a Bíblia registrou os defeitos dos seus heróis? Paulo explica em Romanos, tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. No outro lugar, Paulo diz, foi escrito para aviso nosso, 1 Coríntios 10, 11. Portanto, não foi escrito para envergonhar Abraão, não foi escrito para envergonhar os homens de Deus, mas foi escrito para evitar que erros sejam cometidos pelos seguidores do futuro. Para evitar que erros sejam cometidos. Abraão, queridos irmãos, é a grande estrela do livro de Gênesis. Ele é o pai da fé, ele é o pai dos crentes, mas aqui nesse trecho, Gênesis 12, 10 a 20, ele comete um erro feio, e em princípio imperdoável. Sabe, eu tenho em casa coleção, eu tenho 14 livros que são chamados de sermonários, digamos assim, são sermões publicados ao longo dos anos. Cada editora, especialmente americana, cada ano publica um livro daquele. Então eu tenho 14, que vai de 1927, o primeiro que eu tenho é de 27, até o de 2008. Eu procurei, eles têm um índice atrás, Gênesis 12, 10 a 20. Ninguém pregou nenhum sermão sobre esse texto. Parece que todo mundo escapuliu. Eu falei, eu não tenho como escapulir. Esse é o problema de pregar numa série. Eu não tenho como evitar textos complicados. E aqui está um texto complicado. E tudo começa, número 1, com uma fome. Tudo começa com uma fome. Diz o texto, Gênesis 12, 10. Havia fome naquela terra, por isso Abraão desceu para o Egito para viver ali por algum tempo, pois a fome na terra era grande. A fome na terra, a terra você sabe, aqui deixamos domingo passado Abraão parado em Canaã, lembra disso? Ele saiu, lembra? Primeiro domingo ele estava em Ur, ele saiu de Ur e foi para Harã, sul da Turquia, norte da Síria, por ali, antigamente se chamava Síria, e depois, domingo passado ele chegou, Gênesis 12, de 1 a 9, ele chegou em Canaã, e ali construiu vários altares, como já mencionamos domingo passado. Mas agora ele está nessa terra e houve nessa terra uma fome. Por exemplo, por falta de chuva, a colheita foi mínima. Abraão olhou para a figueira e viu que a figueira não florescia. Abraão olhou para as videiras e nelas não havia fruto nenhum. Abraão viu que os campos não produziam mantimento, nos currais não havia gado e os estábulos estavam vazios, parodiando aqui as palavras de Abacuque 3, 17 e 18. Que fará o patriarca? Fome na terra do Egito, na terra de Canaã. Como empresário do agronegócio, era preciso agir, porque os pastos estavam secos. E da porteira para fora, como da porteira para dentro, era tudo igual, uma escassez só. A severidade da fome levou Abraão e sua gente ao bem irrigado vale do rio Nilo, no Egito, em busca de comida, para o gado e para suas famílias. Abraão não foi ao Egito visitar as pirâmides e nem ficou hospedado num hotel 5 estrelas. O Egito era considerado naquela época um dos celeiros do mundo. Prova disso é Atos 27, versículo 6, em que o navio em que o apóstolo Paulo estava indo para Roma, transportado como prisioneiro, era um navio, diz Lucas, era um navio cargueiro,
chamado Alexandria, que fica onde? No Egito. E com um carregamento de trigo, estava levando um carregamento de trigo para consumo em Roma. Então o Egito já foi o grande celeiro do mundo. Agora, irmãos, eu queria parar nessa fome aí, porque a meu ver, e ao ver de quem se dê ao trabalho de tentar entender o texto bíblico, a fome em Canaã já é por si só uma incoerência. Uma incoerência. Por quê? Porque quando Deus chamou Abraão lá de Harã, Deus disse para ele que eu vou te levar para a terra que eu te mostrarei. E aí a pergunta que nos incomoda é essa: como é que Deus leva um servo dele, aquele que vai ser o protótipo dos crentes, Deus o leva para uma terra em que vai ter fome? Abraão não teve fome em Ur, Abraão não teve fome em Harã, e Abraão agora vai ter fome na terra prometida. Como entender isso? Como conciliar fome com terra da promessa? E facilmente alguém crente novo até poderia perguntar: mas então é para isso que Deus nos chama? Deus nos tira de lugares férteis para nos levar para a terra onde não tem comida? Que Deus é esse que nos dá fome, que nos dá sede, que nos dá o estio, que nos dá a secura, que nos dá a terra árida, deserto, enfim? Claro que não. Estamos equivocados. Essa fome não é incoerente. Esta fome fazia parte do plano de Deus. Presta atenção nisso aqui, porque isso é fundamental. Senão você perde a mensagem principal. Esta fome fazia parte do plano de Deus de fazer Abraão crescer na fé e na graça e na dependência do Senhor. Lembremos que domingo passado, Gênesis 12, de 1 a 9, Abraão foi chamado por Deus. Então, ele é um crente novo. Ele é um crente novo. Ele ainda não é o pai da fé. Espera aí, vamos com calma. Você já está querendo exigir de Abraão uma coisa que se exige de crente que já tem 5 décadas de crescimento espiritual, supostamente. A fé cresce por meio das tribulações. Essa fome faz crescer. Eu diria até que a fome é o preço que nós pagamos para ingressar no território da maturidade. É o preço que nós pagamos. E quando a fome vem, e quando a necessidade aperta, e quando as aflições, quando as tribulações nos atormentam, nós podemos ter uma de 2 reações. Nós podemos ter fé, isso pode aumentar a nossa fé, isso pode nos aproximar mais ainda do coração de Deus, ou isso pode ser encarado com incredulidade, com escárnio, com desprezo. Para então, aí, olha, fui sair de Harã, olha o que eu ganhei. Ou seja, a tribulação pode me aproximar de Deus, ou ela pode me distanciar de Deus. Quando a fome apertou, Abraão pegou as mochilas vazias e desceu para o Egito para viver ali por algum tempo. Com esse gesto, o pai da fé fez uma viagem estranha, porque é sempre estranha a viagem que vai da Canaã da fé para o Egito do fracasso. Sempre estranha. Quando um crente migra da vida de dependência de Deus para uma vida de dependência da carne, então ele está fazendo a viagem mais infeliz da sua vida. Abraão passou fome. E em segundo lugar, ele revela aqui falta de fé. Falta de fé. E aqui vamos mexer um pouquinho com a mulher dele? Não se deve mexer com a mulher de ninguém. Mas com a de Abraão nós vamos mexer agora. Sara, ou Sarai, o nome vai mudar depois, mas por enquanto vamos pegar o nome comum, como Abraão, Sara. Sara, embora sexagenária, era uma bela mulher
Irmãos, isso não é impossível. Eu olho para minha mulher e vejo que é possível. E aposto que outros maridos aqui estão dizendo a mesma coisa. É possível. E no versículo 11, a expressão beleza atraente, em hebraico é exatamente isso. Yefat maré significa bonita, Yafá é bonito, Yafé, Yafá, bonito, bonita, é bonito, maré, de se ver. Ou seja, a beleza é uma coisa admirável. Não sei se você sabe que admirável vem de admirar. Mirar em latim é olhar. É bonito de olhar, não é bonito? Quando você vê uma pessoa bonita, seja homem, seja mulher, você fica olhando. Talvez não tenha sentido desejo nenhum, mas olha e diz, que coisa linda. A beleza atrai, né? A beleza, alguém escreveu, ninguém consegue resistir ao império da beleza. O império da beleza. Como diria José de Alencar, no romance famoso da Virgem Iracema, expressão dele, a formosura ainda morava nela, fecha aspas. A formosura ainda morava em Sara, mesmo com 65 anos, nada mal, hein? Nada mal. Já pensou uma mulher com 65 anos arrancando suspiros e fio-fios? Não sei a dieta que Sara seguia. Não sei se ela ia à clínica de estética da Marilda. Precisava não, né? Sara não precisava. Mas sabe, dois comentaristas alemães, eles são famosos em comentários da Bíblia, chama Keil e Delitzsch, Karl Keil e Franz Delitzsch. Eles fizeram um grande comentário da Bíblia, e lá, no século XIX, e lá, eles, quando chega a esse ponto da beleza de Sara, eles como que abandonam a típica sisudez germânica e até se permitem ser irônicos quando comentam essa beleza de Sara. Eles dizem o seguinte: os egípcios acharam Sara muito bonita. Sabe por quê? Porque as suas esposas... Aí vem chumbo grosso, hein? Sai da sala! As suas esposas, dizem os alemães, de acordo com testemunhos antigos e modernos, geralmente eram muito feias e envelhecidas precocemente. Coitadas egípcias. Os alemães foram politicamente incorretos, não é? Chamar as egípcias de feias. Aí Sara parou o trânsito de Mênfis, é a cidade para onde Abraão chegou. Sara parou Mênfis. Mas antes disso, Abraão, já sabendo do chumbo grosso que lhe esperava, quando se aproximavam da fronteira, na hora de passar na alfândega, Abraão combinou com a sua Iracema alguma coisa que os dois deveriam dizer no controle da imigração. Você diga que você é minha irmã, para que tudo me corra bem por tua causa e a minha vida seja preservada por amor a ti. Lemos no versículo 13. Que isso, Abraão? Combinando com a mulher de mentir? Para tua sorte, Abraão, tu não leste ainda Atos capítulo 5, porque não chegou lá a história. Porque lá um casal combinou uma coisa e morreu. Cuidado, Abraão, isso mata, mentira mata. Mas não era uma mentira total. Não era uma mentira total. Era uma verdade parcial. Eles tinham o mesmo pai, o casal tinha o mesmo pai, mas de mães diferentes, portanto, meio-irmãos. E mais tarde, num episódio parecido, o Abraão vai explicar para o Abimeleque, que é o rei daquela terra. Ele diz, Gênesis 20, 12, além disso, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Nesse momento, o pai da fé
por mais paradoxal que isso pareça, revelou falta de fé. O pai da fé sem fé. E 2:1. A falta de fé levou Abraão a duvidar que Deus pudesse sustentá-lo na fome em Canaã. Eu queria que você pensasse comigo isso aqui, ó. Antes, muito importante. Foi a falta de fé que Deus poderia suprir as suas necessidades em Canaã mesmo, que levou Abraão a duvidar que Deus pudesse sustentá-lo lá. Porque, irmãos, ir ao Egito, fazer uma viagem ao Egito em si mesma, não era um ato pecaminoso. Essa viagem não era pecado. Tanto que os bisnetos de Abraão, mais tarde, foram para o Egito, e em nenhum momento o texto diz que eles cometeram pecado por terem feito isso. Lembra, quando Jacó foi com seus filhos? No Novo Testamento foi o próprio Deus quem orientou José e Maria a descer com o menino Jesus para o Egito, onde ele ficaria a salvo dos ataques, das fúrias incontroláveis de Herodes. Então, ir ao Egito em si não seria um ato pecaminoso. Mas o ato pecaminoso é exatamente esse aí, olha, a falta de fé. Não confiar que Deus vai suprir as suas necessidades na terra de Canaã. Veja que Abraão recebeu. Abraão, quando ele estava em Harã, lá em cima, lembra? Quando ele estava em Harã, domingo passado, ele recebeu ordem de Deus: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele pegou a mochila e obedeceu e foi. Ele recebeu uma ordem de Deus. Agora ele não recebe nenhuma ordem de Deus: pega a tua mochila e vai para o Egito. Por que não? Provavelmente porque ele não orou sobre aquele assunto, porque ele não procurou a direção de Deus para resolver aquele problema da fome. Lembremos de novo, Abraão é um novo crente, irmãos. Nós estamos exigindo demais de um crente novo, como se ele fosse um crente velho. Abraão também foi crente novo, que nem você foi um dia, que nem você é agora, talvez. E olha, você também, antes de sair correndo por aí, para ir para o Egito, buscar solução, irmão, ore a Deus, converse com seu Pai do céu, coloque o problema que está incomodando você. É fome? É falta de dinheiro? É falta de emprego? É falta de saúde? É falta de família? É falta de futuro? Seja o que for, coloque nas mãos do Deus de Abraão, o Deus que indicou Canaã para Abraão. É lá que o Deus vai abençoar você. Os bisnetos de Abraão tinham todas as condições para morrerem de fome no deserto. E lá Deus não os sustentou? No deserto, filhos de Israel, os filhos de Jacó. Jacó era neto do Abraão. Então, os bisnetos de Abraão foram sustentados por Deus num território pior, no deserto. Deus podia fazer isso. A falta de Abraão, em segundo lugar, a falta de fé levou Abraão a duvidar que Deus pudesse protegê-lo no Egito. Tinha que mentir, tinha que inventar aquela história. O rabino de Nova York, que eu mencionei domingo passado, rabino Yosef Telushkin, ele diz que Moisés, que está escrevendo esse texto, nunca antes havia citado palavras de Abraão. Porque o relato começa, lembra? E só fala de Abraão. Abraão é referido aqui, mas não é citado textualmente. Não há uma palavra de Abraão. E o rabino lembra. E a primeira palavra de Abraão que se registra na Bíblia é uma palavra mentirosa. A primeira palavra dele escrita na Bíblia é uma palavra mentirosa. Precisava mentir? Será que Deus precisava da mentira de Abraão para protegê-lo no Egito, irmãos? Me lembro quando eu fui para o Iraque, em 81. Algumas pessoas me sugeriram: olha, chegando lá, não diga isso, diga aquilo outro. Eu vou pregar o evangelho naquela terra e vou chegar no aeroporto já contando mentira.
Profissão. O funcionário árabe lá perguntou. Profissão. Aí eu fiquei, e agora? Se eu puser pastor aqui, eles me mandam de volta? Será que eu devo colocar professor? Olha a crise. Aí o senhor ganhou. Que me manda embora? Pastor. O funcionário nem viu. Queria lá saber. Está vendo? São pequenos testes que nós somos desafiados a fazer diariamente. Deus pode nos proteger, Deus não precisa da nossa mentira. E tanto é assim que Deus protegeu Sara, quando ela foi tirada de Abraão e levada para o palácio. Deus a protegeu. Como que ele a protegeu? O Deus de todas as coisas mandou o quê? Pragas. Parece que praga no Egito é uma praga, né? As pragas lá com Moisés, agora as pragas aqui antes ainda, aqui com Abraão e o faraó. Deus mandou pragas para atacar o palácio, todo mundo coçando, todo mundo doente, todo mundo fungando. E o que aconteceu? E o faraó imediatamente estabeleceu uma relação entre a chegada de Sara e a chegada das doenças no palácio. Pois bem, fome, faltou fé e por fim, foi uma experiência de fracasso, irmãos, fracasso. Talvez Abraão, na sua avaliação pessoal, tenha pensado, não, eu fui brilhante, tive uma ideia fantástica, foi dizer que ela é minha irmã, porque de fato ela é minha irmã mesmo, tal. Eu dei um jeitinho. Meu irmão, não dê jeitinho não, obedeça e acabou. Em troca de Sara, não apenas a sua vida foi poupada, claro, ele ganhou muita coisa com isso, diz o versículo 16 que ele ganhou ovelhas, que ele ganhou bois. O faraó, quando viu aquela mulher bonita, falou, tá bom, você é o irmão dela, então você vai levar o dote. E encheu as burras de Abraão de coisas. Se é que ovelhas podem entrar nas burras, né? Bois, jumentos, camelos. Olha o camelo novo que eu ganhei, ó. Camelo do ano. Ó. Né? Novinho. Vai trabalhar muitos anos para mim. Criados. Faraó deu criados também. Não era pouca coisa. Mas a pergunta é, será que vale a pena? Será que vale a pena ficar rico mentindo? Será que vale a pena ficar com as coisas sem poder encarar a Deus nos olhos? Então foi um fracasso sim, diante de Faraó, primeiramente, 3:1. Fracasso diante de Faraó. Quando as pragas explodiram no palácio, Faraó na hora relacionou, só pode ser a chegada dessa mulher aqui. Essa história está mal contada e pediu ao SNI para investigar, e o SNI investigou e descobriu, realmente ela não é só irmã, ela é a mulher dele. O quê? O próprio faraó, na sua lascívia, reconheceu que era mulher, que Sara era mulher de Abraão, deduziu corretamente que a retenção de Sara naquele palácio foi a causa imediata daquela catástrofe no palácio. O comportamento de Abraão deixou o faraó irritado. Chamou Abraão, passou-lhe uma descompostura internacional e o expulsou do Egito. Abraão, o título é o imigrante, né? Acho que podia completar assim, Abraão, o imigrante expulso. O Trump achou Abraão, expulsou-o do seu território. F.B. Meyer tem um livro inteiro sobre Abraão, faz uma aplicação muito preciosa. Ele diz assim, olha, calma aí gente, na linguagem figurativa da Bíblia, o Egito equivale à aliança com o mundo e dependência do braço da carne. Gostei dessa aplicação desse autor inglês. Na linguagem figurativa da Bíblia, o Egito equivale à aliança com o mundo. Tanto é assim, também é um texto citado pelo Meyer, Isaías 31:1 diz assim, ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda. Olha que coisa.
Isaías, lá, muito tempo depois, séculos depois, dizendo exatamente isso. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que confiam em cavalos. Então foi falta de fé mesmo. E a falta de fé nos leva ao fracasso. Que confiam em cavalos e põem fé nos seus muitos carros e na força dos seus cavaleiros e não atentam para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Isaías 31:1. Ai, coitado deles, coitados. São uns coitados, eles são dignos de lástima, porque vão ao Egito procurar. É a mesma coisa que alguém que pega o seu problema espiritual e vai tentar resolver com um ídolo, como o pai de Abraão fazia lá em Ur, o senhor Terá, lembra? O senhor Terá tinha muitos ídolos. Tem que parar para pensar de falar, né? Senão não mistura. O senhor tinha Terá, não, é o senhor Terá tinha. O senhor Terá tinha ídolos, é a mesma desilusão. Ai, coitados, diz Isaías. Então foi um fracasso diante de Faraó, mas em 3:2 foi fracasso, é fracasso, irmãos, diante dos incrédulos. Quando um crente peca, não estou falando de matar gente, caluniar, não, pecar pela falta de fé, pela falta de confiança nas providências do Senhor. Quando ele peca nessa área, ele está dando o pior testemunho para os incrédulos. E a prova disso é que o filósofo Voltaire, francês, num texto ácido contra a religião, ele abre o seu Dicionário Filosófico, é o nome do livro, Dicionário Filosófico, e foi em forma de verbetes. E o primeiro verbete é AB, né? Abraão. Primeiro verbete, Abraão, de cara. Mas olha, ele desanca, fala mal do Abraão, e lá pelas tantas, ele diz: o pai dos crentes pregou mentira, fez passar a esposa por irmã. Eu acho que por isso então, é que se evita falar desse texto na igreja, como se a mentira de Abraão fosse uma desculpa para as... Não é desculpa. As falhas dos heróis da Bíblia estão ali. Agora é preciso lembrar que o fracasso, as nossas quedas, fazem parte do processo da nossa maturidade. Quando o bebê começa a caminhar, seu netinho, sua netinha, quando começou a caminhar, lembra? Caía o tempo todo, né? Caía. E todo mundo fala a mesma frase: levanta para cair de novo. Levanta para cair de novo. Espiritualmente não é muito diferente não, irmãos. Eu caio, tu cais, ele cai. Né, Caio? Eu caio aqui no terceiro banco, coitado. Eu caio, tu cais, ele cai. Mas o Senhor, cujo braço é forte, nos levanta e nos anima e diz: levanta para cair de novo. Até a próxima queda, eu estou aqui para te ajudar. Até a próxima queda. O capítulo 12 de Gênesis começa assim: vem, vai para a terra que eu te mostrarei, e tu serás uma bênção. Tu serás uma bênção. Começa o capítulo 12 dizendo que ele vai ser uma bênção. Termina o capítulo 12 dizendo que ele não foi uma bênção. Pelo contrário, ele foi uma maldição. Uma maldição. Deus chamou Abraão para ser bênção, mas ele está sendo o contrário, uma maldição para os egípcios, todo mundo coçando, doente, espirrando, morrendo, por causa da mulher do Abraão, que ele trouxe para dentro de casa. Não devia ter feito isso. Mas, irmãos, para terminar, apesar dos nossos erros, apesar das nossas mentiras abraâmicas, se as houver em nossas vidas, eu espero que não, Deus pode pegar essas quedas, Deus pode pegar essas frustrações e transformá-las em algo para impactar o mundo. Há uma frase que eu vi na internet essa semana que é muito boa, virou meme: a igreja que vai impactar o mundo não é a que você está indo, mas é a que você está sendo. Não é a igreja a qual você esteja indo,
é a igreja que você está sendo. Essa é a igreja, é ser bênção. E às vezes, para sermos bênçãos, Deus nos permite cair e nos levanta para que a gente possa continuar a caminhada. Mas eu falei que eu queria terminar mostrando um exemplo da Bíblia de como Deus maravilhosamente consegue a alquimia de transformar maldições em bênçãos. Como Deus consegue elaborar os nossos fracassos e transformá-los em degraus para chegar mais perto do seu coração. O exemplo que eu trago é o exemplo dos irmãos de José. Você conhece a história. Os irmãos de José o venderam como escravo, mentiram para o pai, mentiram dizendo que um animal selvagem comeu o pobrezinho, olha aqui a roupa ensanguentada, e fizeram lá uma gambiarra para fingir que estava... José foi levado para o Egito, lembra disso? Foi levado para o Egito, injustiçado, apanhou, perdeu, e depois de muitas águas descendo o rio Nilo, ele se tornou o governador daquela terra. Não foi assim? É assim que está na sua Bíblia, em Gênesis capítulos 37 até 50. O livro termina com essa história que eu estou falando. E lembra? Eles vão de Canaã, os filhos de Jacó, os irmãos de José vão para o Egito, por causa da fome também, vão para o Egito, e lá eles são bem tratados, ficam assentados em boas terras, eles crescem, eles se frutificam, e aí morreu o pai Jacó. Quando morreu o velhinho Jacó, os irmãos de José receavam que ele, José, fosse se vingar. Agora ele só não bateu na gente porque papai estava vivo, foi por respeito às barbas do velho, mas agora que o velho morreu, ele vai matar nós. O que nós vamos fazer? Aí combinaram uma estratégia, chegaram, Gênesis 50, 18, e disseram para José: seremos teus escravos. Seremos teus escravos. Ou seja, a cabeça deles estava a mil, a consciência pesando, a culpa calcando os grilhões em cima da cabeça deles, do coração deles, e eles não podiam dormir em paz, lembrando do menino: por favor, não me vendam para esses traficantes de escravos, por favor, até virar a esquina e sumir no horizonte. A consciência deles não os deixava dormir, ouvindo aqueles gritos do jovem. E agora que o pai morreu, eles fazem os teus escravos. Pronto, a gente quer se livrar dessa culpa, a gente não aguenta mais, a gente quer dormir. Mas a palavra de José a eles, irmãos, há uma outra série sobre José que vem aí, que é muito boa, melhor do que a do Abraão ainda. Essa palavra do José para eles é teologicamente profunda e pastoralmente consoladora. Gênesis 50, 20. Certamente, não há dúvida que vocês planejaram um mal contra mim. Só um tolo negaria isso. Mas Deus transformou isso em bem. Deus transformou isso em bem. O fato de eu ter sido vendido como escravo, de sair gritando: por favor, não façam isso. Deus pode transformar isso em bem, para fazer o que se vê neste dia. Ou seja, conservar muita gente com vida. Irmãos, Deus é assim. Ele transforma os nossos equívocos, Ele transforma as nossas quedas em degraus para que o conheçamos mais e para que mais e mais o amemos. Amém. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, do mesmo modo como tiveste misericórdia de Abraão. Ó Senhor, muitas vezes nós também erramos como ele errou, falhamos como ele falhou, mas Tu és o Deus que, ainda que sejamos infiéis, permaneces fiel para sempre.
Ó Deus, muito obrigado porque tens a capacidade de transformar os nossos fracassos em bênçãos para tantas outras pessoas. Ajuda-nos a ver a lógica disso. Ajuda-nos a sermos parte disso. Em nome de Jesus. Amém.